Olá pessoal, eu sou Thieres Machado do blog Cálculo Básico e hoje preparamos mais uma aula para você. O tema da nossa aula é medidas de massa, transformando unidades, tá? Essa aula é para dar continuidade ao assunto sistema métrico decimal, ok? Nós já vimos a aula sobre medidas de comprimento, né? E agora vamos dar continuidade com as medidas de massa, ok? Bem, e quais são as unidades de medida de massa? Bem, as unidades de massa são o grama, o decagrama, o hectograma e o quilograma, o decigrama, o centigrama e o miligrama. Você pode reparar aqui que no centro se encontra o grama. Por quê? Porque o grama é a unidade padrão de massa. Apesar de que na prática, no dia a dia, nós usamos quem? O quilograma, tá? Mas a unidade padrão é o grama. Quem são os submúltiplos? Ou seja, que são, vamos dizer assim, menores do que o grama. É o decigrama, o centigrama e o miligrama. Eles têm são menores em relação ao grama, tá? Por exemplo, um grama um grama é maior do que o decigrama, tá? O decigrama equivale a 0,1 de um grama, ok? Depois eu vou voltar a falar nisso. Bem, e quem são os múltiplos do grama? É o decagrama, o hectograma e o quilograma, tá? A simbologia usada, tá? Você pode reparar em vermelho aqui. O grama é G, o decigrama é DG, o centigrama é CG, o miligrama é MG. O decagrama é DAG, o hectograma é HG e o quilograma é KG. É bom você memorizar essa simbologia, é bom você ter em mente, ok? E aqui embaixo, em azul, tá? Tem os respectivos valores em relação ao grama, ok? Eu vou voltar a falar sobre isso depois, tá? Bem, com relação às medidas de massa, nós temos algumas medidas especiais, tá? Quais são elas? É a tonelada, acredito que você já viu por aí em caminhões, tá? Embarcações, tá? A tonelada é usada para medir grandes quantidades de massa, ok? Então, uma tonelada, o símbolo é T, tá bom? Esse símbolozinho aqui, essa letrinha é T. Uma tonelada é igual a 1.000 kg. Tem a arroba ela é utilizada na venda de gado, tá? Uma arroba vale 15 quilogramas. E o quilate trabalha pedras preciosas, tá bom? Como o ouro é vendido a quilate, tá? Prata. Então, um quilate, 0,2 gramas, ou seja, 2 décimos de grama. Tudo bem até aí? Bom, o que eu tenho para falar para você é o seguinte: as unidades de massa elas servem para medir o quê? O que as unidades de massa medem? Tá? As unidades de massa, primeiro, elas são medidas, tá? É importante você saber isso. São medidas que avaliam a quantidade de quê? De matéria, tá bom? Avaliam a quantidade de matéria dos corpos, ok? São medidas que avaliam a quantidade de matéria dos corpos, tá? Qual é a quantidade de matéria de 1 quilo de arroz? 1 quilo, ok? 1 quilograma, tudo bem? Bom, uma coisa que você precisa saber também é o seguinte:
Observe aqui em azul, tá? Observe em azul. É o seguinte, cada unidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Imediatamente inferior, tá? E o que isso significa? Olha, isso é muito importante, tá? É essa informação aqui, tá bom? Que é uma convenção, tá? É algo decidido pela comunidade científica, tá? Você pode pesquisar para se aprofundar sobre isso, que vai nos ajudar a fazer a conversão, a transformar as unidades. Observe, olha, cada unidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior, tá? Isso quer dizer que 1 grama é 10 vezes maior do que 1 decigrama. 1 grama é 100 vezes maior do que 1 centigrama. 1 grama é 1000 vezes maior do que 1 miligrama, tá? Para eu obter 1 grama a partir do miligrama, eu preciso multiplicar por 10 3 vezes. 10 vezes 10 vezes 10. Assim como centigrama. 10 vezes 10, eu vou obter 1 grama. Isso no caso aqui dos submúltiplos. No caso dos múltiplos, o quilograma, ó, que você está mais acostumado a ver no dia a dia. Tá? O quilograma, ele é o que? 10, 3 vezes, né, maior do que a grama. Tá? Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10. Eu vou obter o que? 10 gramas vezes 10 gramas vezes 10 gramas. Eu vou obter 1000 gramas, que equivale a 1 quilograma. Então, essa informação aqui, cada unidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. É muito importante. Tá bom? Vamos avançar então na nossa aula. A partir daquela informação, tá? Como que a gente vai fazer para transformar as unidades? É simples. Observe, ó. Aqui você tem, eu quero transformar numa unidade inferior ou numa unidade superior. Ou seja, eu quero ir para o lado dos submúltiplos, né? Não necessariamente aqueles 3 só, mas se eu venho de quilograma para hectograma, tá? Ou se eu quero transformar numa unidade superior. O que eu vou fazer? Primeira coisa, se for em outra unidade inferior, basta você multiplicar por 10 quantas vezes for necessário, tá? Seguidamente, ok? Mas multiplicar por 10 é a mesma coisa que deslocar a vírgula para a direita. Vou até colocar em maiúsculo aqui, ó. Quando você multiplica por 10 um número, é a mesma coisa que você deslocar a vírgula para a direita. Se você multiplicar 10 vezes 10, ou seja, 10 duas vezes, é a mesma coisa que você deslocar a vírgula 2 casas para a direita. É com esse truquezinho aqui, deslocando a vírgula para a direita, que nós vamos dar uma maior agilidade nas nossas conversões daqui a pouco com os exemplos, tá? E se eu for transformar numa unidade superior? Tá? O que eu vou fazer? Basta dividir por 10 seguidamente. É simples assim. É bem semelhante às medidas de comprimentos, para quem assistiu a aula. Mas dividir por 10 é a mesma coisa que deslocar a vírgula para que lado? Ora, se multiplicar eu desloco para a direita, dividir eu desloco para que lado? Para a esquerda. Ok?
Então, guarda bem isso, tá? Se eu vou para uma unidade inferior, eu desloco a vírgula para a direita, quantas casas for necessário. E se eu for para uma unidade superior, eu desloco a vírgula para a esquerda, ok? Vamos avançar então agora nos exemplos, tá? Vamos ver os exemplos e aplicar isso aqui, porque é isso que interessa para a gente aqui, é isso que cai em concurso, é isso que você tem que fazer na maioria das questões, é converter as unidades, tá? Isso em questões que envolvam um sistema métrico decimal. Vamos lá então para os exemplos. Bem, nosso primeiro exemplo aqui é converter, é transformar 0,47 gramas em o que? Miligrama, mg miligrama. Então, olha só, estou aqui nesse ponto, eu estou aqui em grama, eu quero chegar onde? Em miligrama. Ó. 1, 2, 3. Eu vou ter que multiplicar ou dividir? Eu vou transformar numa unidade aqui inferior. Então, basta eu multiplicar por 10. Quantas vezes? 10 3 vezes. Então, eu vou multiplicar esse número aqui, 0,47, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Tá? Mas é claro que a gente não vai ficar fazendo essa multiplicação. Tá? Vamos mexer com a vírgula, porque é muito mais rápido. Ó. Como eu vou ter que multiplicar 10 3 vezes, é a mesma coisa que eu deslocar a vírgula 3 casas decimais para onde? Para a direita. Tá? Olha só, eu estou aqui. Ó. Grama, decigrama, centigrama, miligrama. Uma casa, duas casas, três casas. Para que lado? Para a direita. Então, observe. Ó. Uma, duas, três. Pronto. Aqui vai entrar um zero, viu? Ó, 1, 2, 3. A vírgula para nesse ponto aqui. Então, 0,47 gramas equivale ao quê? A 0,470. A vírgula veio para cá, não veio? Ó, tá depois desse zero. Ela não precisa aparecer nesse caso, que está à direita. Tá? Mas eu preciso desse zero à esquerda aqui? Não. Então, basta eu colocar isso aqui, o que? Miligramas. Tá? Então, 0,47 gramas é a mesma coisa que 470 miligramas. Ok? Se tiver dúvida, é só perguntar aí embaixo nos comentários. Tá? Vamos lá, vamos para o exemplo B. O exemplo B, nós estamos em hectograma. Ó, aqui, hectograma, quero chegar onde? Grama, ou seja, eu vou converter 1,347 hectogramas em gramas. Ó, hectograma, decagrama, grama. Ó. Uma, duas. Uma casa, duas casas. Para que lado? Para a direita, porque eu estou indo de uma unidade superior para uma inferior. Mas é só deslocar a vírgula. Tá? Ó. Deslocar a vírgula duas casas. Uma, duas. Seria multiplicar por 10 duas vezes. Mas eu não vou ficar multiplicando. Ó. Uma, duas. Então a vírgula veio para onde? Entre o 4 e o 7. Ou seja, ó, 1,347 hectogramas convertido em grama fica 134,7 gramas. Tá? Repare que deu um número que maior, tá? Nos dois casos. Quando eu vou de uma unidade superior para uma inferior, o número vai ficar maior, tá? Claro que eu estou aumentando o número, né? Tudo bem até aí? Muito bom. Vamos para os próximos exemplos, tá? Bem, o nosso próximo exemplo é para converter 80 gramas em quilogramas. Observe, ó, nós estamos aqui em grama, depois vem decagrama, depois o hectograma e depois o quilograma. Então, vou uma, duas, três. Só que dessa vez eu vou ter que deslocar a vírgula para que lado? Para a esquerda.
tá? Porque eu estou transformando para uma unidade superior. Então, observe, ó, 80, onde a vírgula está? Aqui, depois do zero. Então, ó, 1, 2, 3. Aí eu dou uma puxada porque um zero vai entrar aqui para aparecer a vírgula, ó. Ó lá. Ó, de novo, ó. 1, 2, 3. Dou uma puxadinha, entrou zero. Então, 80 gramas é a mesma coisa que 0,080 gramas. Desculpa, aqui é quilogramas, né? 80 quilogramas. 80 quilogramas, tá? Opa, errei de novo aqui, desculpa, é gramas mesmo, tá? É de gramas para quilogramas, tá? Lamento aí pelo ocorrido, tá? Então, 80 gramas é a mesma coisa que 0,080 quilogramas, tá bom? Vamos só arrumar aqui, vamos apagar aqui é quilogramas, e perfeito, pronto, viu? 80 gramas em quilogramas. 80 gramas equivalem a 0,080 quilogramas. Na verdade, né, eu estou dividindo 3 vezes por 10, que é a mesma coisa que pegar 80 e dividir por 1000, tá? Bem, nosso próximo exemplo. No nosso próximo exemplo, nós vamos transformar miligramas em decagramas. Observe, ó, vamos aqui, ó, miligrama, centigrama, decigrama, o grama e agora aqui o decagrama. Então observe, ó, 1, 2, 3, 4. Serão 4 casas para a esquerda. Dividir por 10 4 vezes. Ah, mas eu não vou ficar fazendo essa divisão, eu vou só deslocar a vírgula. Observe, ó, 535, a vírgula está aqui, à direita desse último 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Dou uma puxadinha porque vai entrar um zero, viu? De novo, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 535 miligramas é a mesma coisa que 0,0535 decagramas. Ok? Muito bom. E agora vamos para o nosso último exemplo. Olha só, o nosso último exemplo, ele está ligado à tonelada, ou seja, eu vou converter, transformar 3 toneladas e meia, né, 3,5 toneladas em quilograma. Nós vimos o quê? Que uma tonelada equivale ao quê? A 1000 quilogramas. E 2 toneladas? Ora, 1 tonelada, 1000 quilogramas. 2 toneladas são 2 vezes 1000 quilogramas. Então, vai me dar o quê? 2000 quilogramas. E 3 toneladas? 3 vezes o quê? 1000. 3.000 quilogramas. Tá? Bem, você não vai ficar fazendo desse jeito. Tá? O que você vai fazer é simples. Toda vez que você tiver transformar de tonelada em quilograma, basta multiplicar esse valor por 1000. 3,5 vezes 1000. Tá? E aí você já vai ter o resultado em quilogramas. Agora, 3,5 vezes 1000 vai nos dar quanto? Basta deslocar a vírgula quantas casas? 1000 é 10 3 vezes, né? Então, basta deslocar a vírgula 3 casas para que lado? Para a direita, tá? Quando eu estou multiplicando, seja 3,5 toneladas, são iguais ao que? A 3.500 quilogramas. Simples assim, ok? É bem fácil, tá? Então, toda vez que você tiver que transformar tonelada em quilograma,
Basta multiplicar o valor da tonelada por 1000, tá? Bem, muito obrigado pela sua atenção, tá? Nossa aula termina aqui com esse exemplo. Se tiver dúvida, fica à vontade para comentar. É só deixar sua dúvida aí nos comentários. Deixa também aí a sua opinião sobre a aula. Isso é muito importante para a gente melhorar as próximas aulas. O que você achou da aula? Se tem algum tema que te interessa, se tiver algum tema que te interessa, escreve também aí para a gente. Deixa nos comentários que, de acordo com a demanda, nós publicaremos, ok? Então, abaixo dessa aula, na descrição dessa aula, tem um link para os exercícios, tá? Se você estiver assistindo no YouTube. Se você não estiver assistindo no nosso blog, que é calculobásico.com.br, tá? Logo abaixo do vídeo tem os exercícios, tá bom? Olha, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez, tá? Fica à vontade para comentar, ok? E eu te aguardo na próxima aula. Um abraço e até mais!